Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. A trilha começava atrás de uma cachoeira famosa, daquelas que todo mundo posta foto. Era um caminho de terra batida, que depois virava mata fechada, com placas velhas e seta pintada em árvore. Eu já tinha feito metade uma vez, mas nunca tinha ido até o final, que era uma pedra alta com vista. Fomos em 5. Eu, meu namorado, a Carol, o Bruno e o Tiago. Saímos cedo, com mochila, lanterna, água. E o combinado era simples: ir, acampar uma noite, voltar no dia seguinte. A primeira coisa que me incomodou foi que a trilha estava mais vazia do que o normal. A cachoeira tinha gente, mas depois do início da mata, parecia que a trilha tinha engolido o movimento. O som da água ficou longe e entrou um silêncio com barulho de folha, de bicho pequeno. Normal. A uns 40 minutos, encontramos um homem parado na lateral do caminho, sentado num tronco caído. Não era misterioso, era um homem bem comum, só que marcante. Tinha uns 40 e poucos anos, pele queimada, de sol, barba falhada, cabelo curto bem rente. Usava camiseta cinza, grudada no corpo, calça cargo e uma bota velha. E o detalhe que eu não esqueci: um relógio grande demais, desses de pulso grosso, muito apertado, com a marca branca em volta, como se ele nunca tirasse. Ele levantou quando viu a gente, sorriu sem mostrar dente e falou com voz calma: "Vocês vão dormir lá em cima." A forma como ele disse dormir me deu um incômodo. Não era ameaça, era interesse. Bruno respondeu que sim, que era só uma noite. O homem coçou o queixo, olhou nossas mochilas, contou a gente com os olhos sem disfarçar e falou: "Leva a lanterna boa lá, apaga rápido e não sai da trilha, porque tem gente que cai e ninguém escuta." Ele disse: "Ninguém escuta como quem comenta tempo." Tiago agradeceu. A gente seguiu e eu olhei para trás 2 vezes. Ele continuou sentado, olhando. Mais tarde, a gente parou para comer e eu comentei que não tinha gostado do jeito dele. Meu namorado riu, falou que era só um morador da região. A trilha foi ficando mais estreita. Em alguns pontos, tinha barranco de um lado e descida do outro. O chão estava úmido e escorregadio em trechos, com raiz atravessando. A Carol reclamou que sentia um cheiro ruim. Eu senti também cheiro de carne antiga, como pano molhado, guardado com sangue. Numa curva, encontramos um pedaço de fita amarrada num galho, tipo marcação improvisada, só que a fita estava manchada. Quando cheguei perto, vi que não era barro, era marrom escuro, seco. O Bruno falou: "Deve ser bicho." Só que não tinha pelo, não tinha mosca, não tinha resto. Era só mancha. A tarde caiu. Montamos o acampamento num clareiro pequeno, com 2 árvores grandes e o chão mais plano. Não era lugar perfeito, mas dava. Fizemos fogo baixo, com cuidado. Jantamos macarrão e enlatado. Quando escureceu, a mata ficou mais alta. Parece bobo falar isso, mas é real. De noite,
tudo cresce. As árvores viram parede. A trilha vira túnel. Foi perto das 11 que a gente ouviu o primeiro barulho diferente. Não era animal. Era metal batendo em metal, curto, como quando alguém ajusta algo no cinto. Logo depois, o estalo de galho esmagado, com peso. Bruno pegou a lanterna e iluminou em volta. Nada. A gente entrou nas barracas. Eu fiquei com o coração acelerado, sem motivo claro. Aquela sensação de estar sendo observado de perto. Acordei com o cheiro de fumaça e algo doce por baixo. Um doce ruim, enjoativo, que eu já tinha sentido em velório. Meu namorado também acordou. E antes dele falar qualquer coisa, a Carol gritou do outro lado. Não foi grito longo, foi grito cortado no meio. Eu abri o zíper e saí. A cena ficou presa na minha cabeça como foto. A barraca do Bruno e do Tiago estava aberta. O fogo estava esmagado, como se alguém tivesse chutado as brasas. O Bruno estava de joelho, com a mão no pescoço, tentando falar e não conseguindo. O sangue escorria entre os dedos dele e brilhava na luz da lanterna caída. Eu não vi golpe perfeito. Eu vi desespero real. O Bruno tentava puxar ar e só fazia um som de garganta molhada. O Tiago estava no chão, de lado, com os olhos abertos demais. A boca mexia, mas não saía som. Tinha sangue na orelha e no nariz. E a cabeça dele estava numa posição que eu sabia que era errada. E o homem do relógio estava ali. Ele não estava correndo. Não estava surtado. Ele estava calmo, respirando pelo nariz. E segurava uma lâmina curta, que refletia a lanterna como espelho sujo. A camiseta cinza dele tinha respingos escuros no peito. Ele olhou para mim e falou num tom normal, quase didático. Não grita. Não adianta. A Carol tentou correr. Ela deu 2 passos e caiu, como se o chão tivesse puxado. Quando ela virou, eu vi que o tornozelo dela estava num ângulo torto e o sangue já começava a aparecer na meia. Ela chorou, chamando pela mãe. O homem não teve pressa. Ele foi até ela e segurou pelo cabelo com uma mão, levantando o rosto dela para que ela olhasse para ele. Fica quieta, ele disse, sem raiva. Eu não gosto de barulho. Meu namorado avançou com um pedaço de pau aceso. A chama iluminou o rosto do homem e eu vi a coisa mais assustadora. Ele sorriu de um jeito pequeno, como quem reconhece um padrão, como quem já viu aquilo antes. Ele soltou a Carol e virou pro meu namorado, num movimento curto. Ele cortou o braço do meu namorado, perto do cotovelo. Não foi corte superficial. Abriu de verdade. E o sangue veio quente e rato curto, manchando o chão. Meu namorado recuou gritando, segurando o braço, o rosto branco. O homem deu um passo para trás, como quem evita se sujar demais, e olhou a própria mão, incomodado com o respingo. Ele limpou na calça com cuidado. Isso me deu náusea. Aquilo não era alguém desesperado. Era alguém organizado. Eu puxei a Carol pelo braço, arrastando ela no chão. Ela gritava de dor porque o tornozelo raspava e o pé dela deixava rastro vermelho no barro. O homem caminhou atrás, sem correr, falando como se estivesse conversando. Vocês passam aqui todo fim de semana. Acham que a mata é parque. Acham que alguém cuida. Aqui não tem dono. Eu senti algo bater no meu ombro. Uma dor aguda. Eu caí e senti o calor do meu sangue
escorrendo pelas costas. Ele tinha me acertado com alguma coisa curta, talvez a ponta, e tinha aberto um corte que queimava. Meu namorado pegou a lanterna, apontou no rosto dele e tentou acertar com uma pedra. A pedra pegou na testa do homem e abriu um corte fino, que sangrou pouco. O homem levou a mão na testa e olhou o sangue no dedo, como quem avalia sujeira. A cara dele mudou pela primeira vez. Não foi raiva, foi irritação. Ele agarrou meu namorado pela gola e bateu a cabeça dele 2 vezes num tronco. O som foi o pior. Um som oco, molhado. Meu namorado caiu como pano. Perdeu o ar. Minha visão ficou estreita. Eu tentei levantar e minhas pernas tremiam, como se não fossem minhas. Foi quando ouvi o Tiago engasgar. Ele ainda estava vivo. O homem foi até ele e agachou. Falou baixo perto do ouvido. Adeu. E fez: eu não vou romantizar. O sangue espirrou e marcou a folha. O Tiago parou de mexer. A Carol desmaiou de dor e medo. Eu estava com a boca cheia de gosto de ferro, tremendo, e eu entendi uma coisa que me gelou. Se eu ficasse ali esperando chance, eu virava mais um. Eu corri. Não corri bonito. Eu tropecei, bati o joelho, senti o corte nas costas abrir e o sangue colar na blusa. Corri pela trilha no escuro, sem lanterna, só guiando pela sensação de chão batido. Atrás de mim, eu ouvi ele começar a correr. E aí foi diferente do começo. Não era pressa de fuga, era pressa de caça. Eu ouvia a respiração dele, forte, e o som da bota batendo raiz. Eu virei numa curva e enfiei a mão num espinho. A mão abriu e o sangue escorreu. Eu nem parei. Eu vi, lá na frente, uma luz fraca. Achei que era a lua. Não era. Era um grupo subindo com lanternas, 2 homens e uma mulher. Provavelmente gente que ia fazer trilha ao amanhecer. Eu gritei com tudo que tinha. Eles iluminaram meu rosto e viram o sangue. Viram minha blusa grudada nas costas. Viram minha perna toda arranhada. Eles não perguntaram muito. Um deles me puxou e me colocou atrás, como escudo. O outro levantou um bastão e apontou a lanterna pro escuro. E o homem apareceu. Agora eu vi ele direito. A camiseta cinza, o relógio apertado, a bota suja, o rosto com um corte fino na testa. Ele parou a uns 15 metros, olhando o grupo como quem recalcula. Ele não fugiu, correndo. Ele levantou as mãos vazias e falou, calmo. Vocês não viram nada. Eu estou só passando. O homem do grupo respondeu que ia chamar polícia. O psicopata deu um sorriso curto e respondeu, chama, até chegar aqui. O mato já comeu tudo. E foi embora, entrando no escuro pela lateral, sem pressa. A polícia chegou, horas depois, com bombeiro e cão. Encontraram o clareiro. Encontraram o sangue, as coisas reviradas, mochila aberta, a faca de cozinha no chão, celular esmagado. Encontraram o Bruno morto. Encontraram o Tiago morto. O meu namorado foi encontrado vivo, mas com traumatismo e o braço costurado. A Carol foi encontrada mais tarde, arrastada pro lado do barranco, com um tornozelo quebrado e marcas roxas no braço, como o dedo apertando. E encontraram uma coisa que fechou meu estômago de vez. Perto do acampamento enterrado ao raço, tinha um saco preto com objetos, documentos de pessoas diferentes, pulseira,
cordão, foto 3x4 e um relógio velho igual ao dele, só que maior, como troféu. O delegado depois disse que aquele homem era conhecido na região por pequenos furtos e invasões, mas nunca tinham ligado ele a nada assim. O que me deixou doente foi o detalhe que o perito comentou. Frio, técnico. Ele escolhia lugar sem sinal, rota de trilha, e atacava quando sabia que ia demorar para socorro chegar. Ele foi preso semanas depois, porque alguém viu o relógio apertado no pulso dele e lembrou do retrato falado. Na casa dele, acharam mochila com manchas antigas e uma gaveta com cartões de ônibus, crachás e foto de gente que não era família. No julgamento disseram que ele chorou. Não por arrependimento. Chorou quando falaram que ele ia ficar preso longe do mato. Eu ainda tenho a cicatriz nas costas. Um corte torto que abre a pele quando eu faço força. A Carol tem ferro no tornozelo. Meu namorado nunca voltou a dormir com a luz apagada, sem acordar assustado. E eu não conto isso como história de terror. Eu conto como aviso. Porque na mata, não é só bicho que te observa. Às vezes, é alguém que já decidiu o que vai fazer contigo, antes mesmo de você perceber que entrou no lugar errado.